Você ouvirá agora, na 106 FM, uma mensagem de Deus, com o pastor Fernando Francelino. Cultos, terças, quintas e domingos, a partir das 20 horas. Rua Heitor Liberato, 1326. Todos são bem-vindos. Jeremias capítulo 33, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 33. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? 33, verso 14 em diante. Dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Naqueles dias e naquela época farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ela será chamada: o Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel, nem os sacerdotes que são levitas deixarão de ter descendentes que esteja diante de mim para oferecer continuamente holocaustos, queimar ofertas de cereal e apresentar sacrifícios. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias: assim diz o Senhor: se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de modo que nem o dia nem a noite aconteçam no tempo em que está determinado para vocês, então poderá ser quebrada a minha aliança com o meu servo Davi. E neste caso ele não mais terá um descendente que reine no seu trono. E também será quebrada a minha aliança com os levitas que são sacerdotes e que me servem. Farei os descendentes do meu servo Davi e os levitas que me servem tão numerosos como as estrelas do céu e incontáveis como a areia das praias do mar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, estamos diante, Pai, da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, Senhor. Neste momento, Deus, tudo aquilo que vem contra a Tua palavra, tudo aquilo que vem para impedir, Deus, o fluir da Tua palavra, nós declaramos que está anulado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que a porta da palavra esteja aberta, Senhor. Não vamos aqui no nosso entendimento, não vamos aqui pela nossa força. Estamos aqui, Deus, é por causa da Tua graça, Pai. Dependemos dela para vencermos. Dependemos dela, Deus, para podermos caminhar nesta terra. Dependemos, Deus, da Tua unção sobre as nossas vidas, e por isso te pedimos que os nossos corações estejam abertos, Deus. Que o Teu Espírito Santo nesta noite visite cada um de nós, e que pelo poder dessa palavra nós possamos sair daqui melhores, Deus. Possamos sair daqui, Deus, com uma vida, Deus, transformada, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estão me ouvindo lá atrás agora? Amém? Então vamos para a palavra do Senhor. Meu irmão, eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus me deu na quinta-feira, quando eu subi aqui no altar. Na quinta-feira eu estava, quem estava escalado para pregar era o Jota, o pastor Jota. Só que um pouco antes de subir para anunciar ele, apresentar o Jota para a pregação, o Espírito Santo me deu uma palavra ali no banco. Eu comecei a estudar, meditar num texto do Salmo 37 de Davi, que Davi escreveu. E aí subi no altar e comecei a falar e fui me empolgando e quase que não deixo o Jota pregar. O Espírito Santo tocou em mim: fica quieto, querido, hoje é ele que vai trazer a palavra, né? Desce, deixa ele falar, depois você continua, quando você tiver a oportunidade você prega. E aí eu fui para casa, e na quinta-feira, na sexta, no sábado. Ontem eu estava dormindo, estava no sofá, e aí de repente eu acordo com a Elisa, vendo alguns vídeos de uma corrente que agora está se propagando na internet, uma corrente onde cada um lança uma palavra, desafia, né? Recebe um desafio da palavra de alguém, e aí você tem que levar uma palavra em vídeo, curta, de 2, 3 minutos, e se você não fizer, aí você tem que dar uma Bíblia de presente para aquele que te desafiou. Então, meu irmão, eu vejo algo, eu fiquei muito animado quando eu vi isso, porque às vezes a gente usa a internet com tantos objetivos, né? Para tantos objetivos, para tantas coisas que não favorecem em nada a nossa vida.
não fazemos absolutamente nada pelo reino de Deus, não investimos no reino de Deus muitas vezes com esse instrumento, e pior do que isso, às vezes até atrapalhamos. Às vezes usamos a internet para falar mal de igreja, para falar mal de pastor, de padre, de pessoas, de tudo que é classe, quando podemos usar essa ferramenta para anunciar o evangelho, anunciar a palavra. A palavra do Senhor diz que há poder naquilo que a gente declara. A língua tem poder, diz a palavra do Senhor, sobre a vida e sobre a morte, e aqueles que gostam de utilizá-la comerão do seu fruto. Olha como é importante. Então, quando eu vi essa corrente se espalhando, eu fiquei muito feliz, fui desafiado e trouxe também uma palavra. E quando eu comecei a falar, o Espírito Santo tocou de novo no coração sobre Davi, sobre a vida de Davi. Eu gosto muito quando Deus me dá palavras sobre referências, homens e mulheres que venceram na Bíblia, porque eles nos servem como exemplos, nos servem como referenciais para aquilo que a gente quer fazer, para o caminho que a gente quer seguir. Quando nós falamos de Jesus Cristo na palavra do Senhor, muitas vezes as pessoas não entendem que Jesus, apesar de ser filho de Deus, apesar de ser o verbo, como diz a sua palavra, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, sem ele nada do que foi feito se fez, tudo foi feito por meio dele. Jesus estava com Deus antes da criação do mundo, mas a Bíblia diz que Jesus se fez carne, e quando ele se fez carne, ele habitou entre nós. Ele se fez carne para que nós tivéssemos de novo o direito de nos religarmos a Deus. Então isso nos mostra que religião não é a denominação que nós seguimos, religião não é a igreja A, B ou C, religião não é a instituição que nós fazemos parte. Isso não é religião. Religião verdadeira chama-se Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Alguém aí está lendo aqui em cima? E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Meu irmão, religião significa religar. Então religião é Jesus Cristo, e isso só foi possível porque Ele veio nesta terra, e quando Ele aqui esteve, Ele se fez carne, habitou entre nós, sofreu os mesmos temores, desafios, frustrações, medos que eu e você sofremos. Jesus sentiu medo ao ponto de suar sangue. Hematidrose se chama isso, cientificamente comprovado. Você pode ter uma hematidrose, suar sangue. Só que, meu irmão, para você chegar nesse nível, nesse estágio de suar o seu próprio sangue, você tem que sofrer uma ansiedade, um medo, um temor, um desespero na alma, meu irmão, muito mais profundo e intenso do que aquele suor frio que a gente sente muitas vezes. O que já não é nada bom, né? Quando a gente passa por um suor frio, aquele calafrio, aquele sentimento ruim, a gente já fica... Eu já desmaiei por causa disso, por causa de calafrio lá na casa do Alex, não é verdade? Então, meu irmão, você imagina o ponto de suar sangue. Jesus passou por isso. E quando nós falamos de Jesus, às vezes as pessoas não entendem que Ele era exatamente aqui nessa terra como eu e você. Jesus estava limitado exatamente como você está. Jesus dependia do Espírito Santo de Deus para fazer tudo na sua vida e para cumprir o seu propósito exatamente como nós dependemos. Jesus dependia do ar dos pulmões. Jesus estava preso a esta matéria. Jesus passava pelas mesmas provações e limitações que eu e você passamos. Mas às vezes a gente fala de Jesus e as pessoas pensam: ah, mas Jesus era inalcançável, aquilo que Ele viveu eu não posso viver. Jesus Cristo falou que em seu nome nós faríamos as mesmas obras que Ele fez e faríamos ainda maiores. Então Jesus Cristo está dizendo: se vocês crerem em mim, se vocês crerem no meu nome, vocês farão também as mesmas coisas que eu fiz, farão até ainda maiores, porque eu não tenho problema com isso, com orgulho, com altivez. Eu sei que através do meu nome vocês podem ir muito mais longe do que eu fui, até porque o tempo que Jesus viveu era um tempo muito mais limitado do que o tempo que nós estamos hoje, meu irmão. Jesus virou o mundo de cabeça para baixo. Você pode ser cristão ou não,
Você pode acreditar em Deus ou não. Você pode ler um livro que fala do ateísmo ou não. Até lá no livro que fala de ateísmo, meu irmão, você vai ter que ler a história dividida entre antes e depois de Cristo. Porque ele fez isso. Ele dividiu a terra, a história entre antes e depois dele. Só que Jesus, meu irmão, não tinha meios de comunicação. Jesus não tinha internet, por exemplo. Jesus não tinha a televisão, por exemplo. Jesus não tinha esse meio, esses veículos que nós temos para dar a volta ao mundo em segundos, meu irmão. Com a internet você pode ir a qualquer lugar do mundo em milésimos de segundo. Você está conectado ao mundo. Isso tudo, meu irmão, é permissão de Deus para que a palavra do Senhor seja pregada. Isto tudo que está acontecendo na terra, a inteligência, a sabedoria que Deus dá aos homens, tudo isso, meu irmão, não vem do mal, vem de Deus. É Deus nos dando sabedoria e conhecimento e condições de cumprirmos a palavra que Ele tem para cada um de nós, liberada sobre todos aqueles que acreditaram no sacrifício. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as pessoas, façam discípulos em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ensinando-os a obedecer aquilo que eu ensinei a vocês, e eu estarei com vocês por todos os dias até a consumação dos séculos, diz a palavra do Senhor. Então é uma determinação que Deus nos deu, e por isso que Jesus disse que nós poderíamos fazer muito mais. Nós já estamos, meu irmão, indo muito mais longe do que Jesus foi, pregando a palavra. Nós já temos essa condição de fazer isso. Nós não fazemos muitas vezes porque perdemos as oportunidades. Então essa corrente que está na internet é maravilhosa. E Jesus, ele, apesar de para muitos parecer ser algo tão inalcançável enquanto homem nessa terra, Davi é um homem que, falho como eu e você, porque Jesus teve um mérito. Jesus não pecou. Jesus passou por tudo que nós passamos, só que não pecou, diz a palavra do Senhor. E não pecou porque ele era melhor ou porque ele tinha mais força. Ele pecou porque ele não pecou porque ele escolheu não pecar. Ele lutou contra o pecado. E nós muitas vezes, meu irmão, somos derrubados por ele. Muitas vezes nós somos atraídos por eles, engodados, como diz a palavra do Senhor, que o homem, ele é atraído pela sua própria concupiscência, sendo por ela engodado. Concupiscência significa o apetite desordenado da carne. Todos nós temos um calo, meu irmão. Todos nós temos um ponto fraco. Todos nós podemos ser aqui o mais espiritual, meu irmão. Podemos ser o mais cheio do Espírito Santo. Se nós brincarmos com a nossa carne, nós caímos. Se nós brincarmos com aquilo que nos atrai, nós vamos cair. Jesus Cristo sabia disso e fez o que a palavra do Senhor diz: fugiu do pecado. É um erro que nós cometemos muitas vezes. Nós fugimos do inimigo e resistimos ao pecado. E a Bíblia manda nós fazermos ao contrário. A palavra do Senhor diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Meu irmão, o inimigo não é onipresente. Ele não tem poder para te parar. Ele não pode te tocar, diz a palavra do Senhor, porque você é lavado, remido, restaurado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele não tem autoridade sobre a tua vida, diz a palavra do Senhor. Se você resistir, ele vai fugir. Só que sabe o que nós fazemos muitas vezes? Nós fugimos dele. Jesus disse que no seu nome nós teríamos autoridade para expulsar o mal, e ele teria que bater em retirada. Aquele mal que se levanta na tua casa, aquele filho rebelde, quem sabe, que está sendo usado, meu irmão, pelo mal para provocar dentro da tua casa um problema. Não é ele, é aquilo que está agindo por trás dele. Não é o seu marido, quem sabe, mas aquilo que está agindo por trás do seu marido. Não é a sua esposa, mas aquilo que está agindo por trás dela. Quem sabe é no local onde você trabalha. Você sente, meu irmão, que algo está errado. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Se você tiver o discernimento espiritual, meu irmão, e resistir e determinar, Jesus Cristo disse que no seu nome você tem autoridade para determinar que o mal vai embora, e ele tem que bater em retirada em nome de Jesus, diz a palavra. Faça isso então. Por que a gente foge? Esse é o problema do cristão. Não toma posse da autoridade, meu irmão. Nós não precisamos vencer nada. Jesus Cristo já venceu na cruz do Calvário. Você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você só tem que tomar posse, e nós não tomamos. Esse é o problema. Aí sabe o que a gente faz? A gente foge. Vem aqui para o pastor, vai lá para o irmãozinho não sei da onde, vai lá na irmãzinha profeta Joaninha,
O inimigo está na minha casa e sai correndo e foge e pede para o outro fazer por você aquilo que Deus te deu autoridade para fazer, para determinar, e aquilo tem que ir embora em nome de Jesus. Resista, meu irmão, porque o inimigo da tua alma, ele é covarde. Ele não consegue suportar um adorador, ele não consegue suportar um crente cheio do Espírito Santo, ele não consegue suportar um crente que determina a vitória sobre a sua vida. Profetiza a bênção, porque a tua vitória vai chegar em nome de Jesus. Toma posse disso, meu irmão. Agora, do pecado, dá no pé. Do pecado, a palavra do Senhor diz: foge, meu irmão. Aquilo que te provoca, aquilo que te atrai, porque isso é uma beleza, meu irmão. Não vem dizer que é ruim, porque é bom aquilo que te atrai. Você cai porque é bom, mas você sabe que vai contra o propósito de Deus para a tua vida. Você sabe que vai contra aquilo que o Senhor tem para você. Você sabe que você caminha, de repente tropeça, fica fraco de novo. Lá começa de novo toda uma caminhada, porque é engodado pelo próprio apetite desordenado da sua carne. A palavra do Senhor diz: dá no pé, meu irmão. Foge do pecado, porque aí você vai vencer em nome de Jesus. Davi foi um homem que a palavra do Senhor diz que era segundo o coração de Deus. Se ele foi alguém segundo o coração de Deus, em Atos 13, 22, a palavra do Senhor diz que Deus achou em Davi homem segundo o meu coração, aquele que fez e fará a minha vontade e não a sua própria vontade. Tem gente que tem dificuldade com isso também. Fazer a minha vontade, fazer a vontade de Deus e não fazer a minha própria vontade, como se Deus tirasse o nosso livre-arbítrio. Não é isso, meu irmão, que a palavra do Senhor está dizendo. O que a palavra do Senhor está dizendo é que não há nada que você possa desejar para você mesmo que se compara àquilo que Deus já escreveu para a tua história em nome de Jesus. Esperar no Senhor é muito melhor, meu irmão, do que você tomar as próprias decisões sem parar para consultar aquilo que Deus tem para você, porque aquilo que Deus tem para você, meu irmão e minha irmã, já foi decidido, como diz lá em Efésios 4, verso 12, ele diz: Ele nos escolheu nele antes da criação do mundo. Meu irmão, você não existe por causa do mundo, o mundo existe é por causa de você. Você já foi escolhido, eleito no ventre do Senhor antes da criação do mundo, ou seja, o teu propósito nessa terra já está escrito pelo Senhor. A vontade de Deus para a tua vida é muito maior do que aquilo que você pode querer imaginar para você, é o que diz a palavra do Senhor. Então não tenha problema em olhar para a palavra de Deus e dizer: olha, apesar de ser, quem sabe, contra algo que eu aprendi, quem sabe vai contra um conceito meu, quem sabe está me confrontando em alguns valores que eu aprendi, apesar de tudo isso, meu irmão, se você fizer aquilo que está na palavra do Senhor, você vai descobrir, meu irmão, o que é vida abundante, como diz a palavra do Senhor. Você vai descobrir, meu irmão, o que é propósito, como diz a palavra do Senhor. Você vai descobrir o que é de fato realização de sonhos, meu irmão, como diz a palavra do Senhor em nome de Jesus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque fazia a vontade de Deus, mas não foi um homem livre de pecados, não foi um homem livre de quedas, não foi um homem que livre de problemas sérios que lhe causaram, meu irmão, dores tremendas que ele poderia ter evitado. Davi sofreu dores terríveis que ele poderia ter evitado. Só que, meu irmão, ainda assim, a palavra do Senhor diz que Davi foi achado no coração de Deus, homem segundo o seu próprio coração, segundo o próprio coração de Deus. Se ele foi achado assim, meu irmão, alguma coisa a história desse cara pode nos ensinar. Alguma coisa a história desse cara pode nos mostrar. Algumas pessoas estudiosos da palavra do Senhor contaram, dizem que o nome de Davi aparece mais de 1100 vezes na Bíblia. Nunca contei, mas se eles falam, eu estou acreditando, eu acredito, porque cada vez que você olha para a palavra de Deus, cada texto que você lê da palavra, invariavelmente você vai encontrar o nome de Davi. Esse texto que eu acabei de ler para você, está lá em Jeremias, Deus dizendo que a aliança que Deus fez com Davi, olha só, meu irmão, que coisa tremenda. Se nós formos capazes de anular a ordem natural das coisas, como o dia, como a noite, se nós formos capazes de anular isso, meu irmão, então será capaz de ser anulada a aliança que Deus tem com Davi, um homem falho. Por quê, meu irmão? Porque ele cumpria alguns propósitos, ele realizou algumas atitudes
que lhe fez, meu irmão, alcançar o coração de Deus. Nós podemos alcançar o coração de Deus. Nós podemos, meu irmão e minha irmã, ser achados segundo o coração de Deus. Nós podemos encontrar em Deus, meu irmão e minha irmã, a satisfação de tudo aquilo que nós realizarmos. Nós podemos, meu irmão e minha irmã, atrair a presença de Deus a um certo ponto que Deus olhe para nós e diga assim: olha, eu me agrado de você, eu me comprazo de você, você é o meu filho amado, você é a minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Isso pode acontecer, meu irmão, se nós cumprirmos a vontade do Senhor para as nossas vidas. Davi foi um homem que cumpriu a vontade do Senhor. A história de Davi começa lá no 1 Samuel capítulo 16. A palavra do Senhor diz que Davi era um jovem moço ainda, que cuidava das poucas ovelhas do seu pai. E quando Saul foi rejeitado, Saul, que era rei de Israel, foi rejeitado. A palavra do Senhor diz que Deus começou a procurar então um homem segundo o seu coração, porque Saul era um rei orgulhoso, Saul era um rei arrogante. Saul era uma pessoa que, apesar de ser escolhido rei de Israel, aquilo para ele não era suficiente. Saul decidiu que ele não queria ser simplesmente rei, ele passou a tomar atitudes de sacerdote, por exemplo. Começou a sacrificar, começou a fazer o trabalho que cabia aos sacerdotes, e por causa disso a palavra de Deus diz que Saul foi rejeitado por Deus. Enquanto existem pessoas, meu irmão, que não encontram o chamado, o propósito que Deus tem para a sua vida, existem muitos outros que já sabem o que Deus quer para eles, só que infelizmente eles tomam decisões erradas, tomam decisões de fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Quantas vezes, meu irmão, nós vemos anjos se transformarem em demônios, porque fazem aquilo que Deus não mandou fazer. Primeiro a acontecer isso foi Lúcifer. Lúcifer foi criado para ser um anjo no céu, foi criado para ser um ministro da adoração no céu. Só que a Bíblia Sagrada diz que ele quis ser mais do que ele de fato havia sido criado para ser, e por isso caiu. Meu irmão, tem pessoas que têm chamado, que têm ministério, que Deus já levantou, mas começaram a fazer aquilo que Deus não lhes mandou fazer, e caíram feio, e estão colhendo consequências terríveis. Saul, foi isso que aconteceu com ele. E aí Deus levanta Davi, e a palavra do Senhor nos mostra, meu irmão, que Davi era então o menor dos seus 8 irmãos. Uma rápida biografia aqui sobre Davi. Quem era Davi? Davi era o menor da sua casa, entre 8 irmãos. A Bíblia Sagrada diz que Davi, ele tinha algumas habilidades com música, ele era um exímio tocador de harpa. A palavra do Senhor diz que Davi, ele tinha também algumas habilidades com armas, tirava funda com grande precisão. A palavra do Senhor diz que ele também era um pastor de ovelhas, ovelhas que não eram suas, eram poucas ovelhas, eram ovelhas do seu pai, mas ele pastoreava com excelência aquelas ovelhas. Então, meu irmão, olhando para a história de Davi, nós logo podemos achar que Davi poderia ser o quê? Um pastor, um músico, um soldado do exército de Israel, porque eram as habilidades que ele já demonstrava ter, e não eram qualquer coisa, eram habilidades boas. Só que a palavra do Senhor diz que apesar de ele ter essas habilidades, Davi conseguiu chegar muito mais longe do que muita gente acreditaria que ele chegasse. É isso que pode acontecer com você. Se você acreditar, meu irmão e minha irmã, no sonho que Deus te deu, que é muito maior do que você mesmo é, se você acreditar, meu irmão e minha irmã, que a situação que você está vivendo não é a situação que você vai viver para sempre, se você acreditar que apesar da dificuldade que você está vivendo hoje, a tua vida pode mudar pelo Espírito Santo de Deus na tua vida, você pode ir muito mais longe, meu irmão e minha irmã, do que qualquer pessoa diga que você vai chegar. Ninguém eu acredito que diria que Davi chegaria ao trono de Israel. Eu acredito que ninguém olhando para Davi, na sua época, no seu tempo, diria: Davi, você um dia será rei. Só que a palavra de Deus diz, meu irmão, que Davi era este rapaz, mas ele chegou, meu irmão, a ser rei de Israel, e não simplesmente rei, o maior rei da história de Israel. A palavra de Deus diz que Davi, ele não se tornou simplesmente um hábil atirador de fundas, ele se tornou um hábil guerreiro. A palavra de Deus diz que Davi teve no seu tempo de reinado, de governo,
cerca de 1,5 milhão de soldados sob o seu comando. Meu irmão, só para você ter uma ideia, você sabe quanto que tem o Brasil, juntando Força Aérea, Aeronáutica, Marinha e Exército? As 3 forças militares do Brasil juntas tem 310 mil soldados. Davi teve 1,5 milhão sob o seu comando. Olha o que Deus faz na vida daqueles que se colocam na disposição para fazer o que Deus mandou eles fazerem. Davi chegou nesse ponto. A Bíblia Sagrada diz que a oferta pessoal de Davi, não é do reino, a dele, pessoal, para a construção do templo que Salomão, seu filho, construiu. A oferta dele pessoal foi na casa, na moeda hoje, corrigida na moeda de hoje, na casa de 8 bilhões de dólares. Você sabe onde é que Deus levou esse cara? Você tem noção do que Deus fez na vida desse cara? Olha o que Deus faz, meu irmão e minha irmã, quando a gente vive no propósito de Deus. Olha o que Deus é capaz de fazer na nossa vida quando a gente começa a andar no propósito de Deus, meu irmão. Davi, ele não simplesmente foi um rei de Israel, mas ele fez algo, meu irmão, que todos nós que de fato construímos uma história nessa terra, devemos fazer. Se não fizermos, meu irmão, a nossa história não valeu de nada. É deixar, meu irmão, uma herança para aqueles que vêm depois de nós. E não simplesmente dinheiro falando, mas um legado, meu irmão. O que eterniza a nossa história nessa terra é um legado. E aí eu te pergunto, qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? Hoje, você que tem um filho pequeno, você que está criando um filho, você que pretende ser pai, o que nós estamos construindo para deixar de legado para os nossos filhos, para aqueles que virão depois de nós? Eu aprendi algo, meu irmão, depois da morte do meu pai, olhando para a história dele, olhando para quem ele foi, eu aprendi, meu irmão, que a gente ouve muito menos ou muito pouco aquilo que os nossos pais falam, mas a gente faz muito mais aquilo que eles fazem. Então nós devemos aprender, meu irmão, que mais do que dizer o que é certo ou errado para os nossos filhos, o caminho que a gente quer que eles trilhem é o caminho que nós estamos trilhando. As pegadas que nós vamos deixar são as pegadas que os nossos filhos vão seguir lá na frente. Por isso, meu irmão e minha irmã, trabalhe não por dinheiro, trabalhe não por posses, trabalhe por um legado. Deixe um legado para o teu filho, deixe um legado para a tua filha. Construa uma história onde os teus filhos podem olhar para você e dizer: o meu pai, a minha mãe foi por aquele caminho, eu vou por esse caminho vai dar certo para a minha vida, deu certo para dele, foram homens e mulheres honrados, eu quero essa vida para a minha vida também, em nome de Jesus. E o caminho, meu irmão, se chama Jesus Cristo, é o que diz a palavra do Senhor. Então faça isso. Nós devemos nos preocupar com o caminho que nós estamos seguindo. Davi deixou um legado, seu filho Salomão foi rei em seu lugar, continuou a trajetória. Só que, meu irmão, falando assim, mais uma vez nós começamos a acreditar que está muito distante de nós. Começamos a acreditar que era para o cara, só ele poderia chegar ali, só ele poderia se destacar. Não, meu irmão, todos nós podemos nos destacar, se nós estivermos de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Deus não trabalha por necessidade, Deus trabalha por propósito. Quando nós estivermos no propósito de Deus, o favor de Deus vem sobre a nossa vida e as coisas começam a acontecer, e você naturalmente começa a se destacar, porque você tem um potencial enorme dado por Deus para a tua vida, escolhido desde o ventre da tua mãe. O problema é achar esse propósito. Só que Davi, meu irmão, não estava muito distante de cada um de nós. Sabe por quê? Número 1, Davi não era o preferido. Se você for olhar na história de Davi, 1 Samuel capítulo 16, você vai ver que Samuel, o profeta Samuel, quando chega na casa de Jessé, seu pai de Davi, para ungir os seus filhos, Jessé está em casa, meu irmão, com os seus filhos em todos, menos Davi. Davi, no Salmo 51, se eu não estou enganado, ele fala que em pecado foi concebido pela sua mãe. Davi sofreu rejeição desde pequeno. Davi, meu irmão, tinha tudo para dar errado. Se nós formos olhar hoje para o que a psicologia diz, para o que a ciência ensina, Davi tinha tudo para dar errado. Primeiro, porque ele era rejeitado. Não era o predileto nem mesmo na sua casa. Nem na sua casa ele estava. Nem pelo profeta Samuel ele foi considerado, meu irmão, predileto para Samuel foi Abinadab, irmão de Davi. Porque a Bíblia Sagrada diz em 1 Samuel 16 que quando Samuel olhou para Davi, ele disse no seu coração: é esse. Era o mais elegante, era o mais forte, era o maior, era o mais velho, era tudo aquilo que a sociedade daquela época determinava como padrão para alguém dar certo.
era Abinadab. Só que a Bíblia, Eliabe. Só que a Bíblia diz que quando Samuel disse isso no seu coração, Deus olhou para Samuel e falou: Samuel, eu não escolhi ele, porque o homem olha a aparência e eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Deus não está ligado, meu irmão e minha irmã, na tua aparência. Deus não está ligado se você é preferido ou não. Deus não está preocupado se alguém fala para você que o jeito que você anda, se veste, deita, dorme, se comporta, o carro que você tem, a bicicleta que você anda, se é certo, se não é. Deus não está preocupado com isso, meu irmão. Deus está olhando para o teu coração. Ainda que você seja completamente fora, os padrões determinados pelo tempo que a gente vive, meu irmão, padrões humanos, Deus está olhando para o teu coração. E se o teu coração está puro, se o teu coração está na presença do Senhor, os teus sonhos vão se realizar em nome de Jesus, diz a palavra de Deus. Davi, meu irmão, ele não era o predileto, já começou por aí. Davi não era o escolhido por aquele povo, dentro da sua própria casa. Quem sabe, meu irmão, o negócio que Deus te deu não é o preferido pela grande maioria, mas se foi Deus que te deu, acredita, porque vai dar certo em nome de Jesus. Quem sabe, meu irmão, as coisas acontecem muitas vezes desse jeito. Nós somos desprezados muitas vezes no nosso sonho. Muitas vezes você chega, meu irmão, com uma ideia bacana e você compartilha com quem você acredita, com quem você acha que vai te dar uma força. Às vezes são pessoas dentro da tua própria casa e você compartilha com o teu coração cheio de alegria, tendo a convicção de que aquilo vai dar certo. E aí você recebe um banho de água fria. E sabe o que você faz? Você para. E é isso que determina, meu irmão e minha irmã, a vitória. Não é o sonho que Deus colocou no teu coração, mas você de fato acreditar, independente das pessoas não acreditarem. Acredite, meu irmão. Acredite, até porque Deus nunca trabalhou muito com preferência, meu irmão. O mais rejeitado que a gente conhece na Bíblia chama-se Jesus Cristo. A Bíblia diz que nele não havia beleza. A Bíblia diz que nele não havia riqueza. A palavra do Senhor diz que as pessoas escondiam o rosto dele. A palavra de Deus diz que quando ele estava pregando, as pessoas olhavam para ele, Jesus não falavam isso, né? Mas as pessoas diziam: que palavra bacana, que autoridade, nunca vimos ninguém pregar como ele. Mas esse aí não é Jesus, filho de José? Não é filho da Maria? Não é aquele ranhento que corria lá, lá em Nazaré? Os próprios discípulos dele. A Bíblia diz que Natanael, quando ouviu falar de Jesus pela primeira vez, e os discípulos, Filipe e André, disseram que ele havia vindo de Nazaré, Natanael perguntou: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa que de fato tenha importância de Nazaré? Meu irmão, alguém pode estar dizendo isso com relação àquilo que Deus tem para a tua vida. Pode ser bom isso que Deus tem para a tua vida? Será que isso vai dar certo, o que Deus colocou no teu coração? Eu acho que isso não é o que o povo quer, o que a maioria quer, meu irmão, não importa. Se Deus colocou um sonho no teu coração, acredita nele, porque ele vai dar certo em nome de Jesus. Davi não era preferido, mas ele acreditava, meu irmão e minha irmã. Eu fico imaginando Davi orando lá no deserto. Eu fico imaginando Davi no seu tempo de escassez. Outra coisa que Davi fez, meu irmão, ele aproveitou o tempo o tempo de escassez, não para ficar reclamando, não para ficar sofrendo de uma forma a chegar ao ponto de parar daquilo que Deus tinha colocado no coração dele, porque ele aproveitou aquele tempo de deserto, meu irmão, para desenvolver as suas habilidades. Onde é que você acha que Davi aprendeu a tocar a harpa? Onde é que você acha que Davi aprendeu a lançar fundas? Onde é que você acha, meu irmão e minha irmã, que Davi se credenciou para destruir o gigante Golias? A Bíblia diz lá em 1 Samuel capítulo 17, que quando Saul olhou para Davi e disse que ele não tinha condições de enfrentar aquele gigante que há 40 dias estava afrontando a nação de Israel, Davi disse: ei, quando se levanta um leão contra as ovelhas do meu pai, eu vou lá e mato o leão. Quando um urso vem contra as ovelhas do meu pai, eu vou lá e luto contra elas. Sabe o que Davi estava dizendo? As experiências que eu tive anteriores me credenciam a poder enfrentar esse gigante, meu irmão. Vai chegar um tempo onde um gigante vai se levantar contra a tua vida, e você vai estar credenciado se no tempo do deserto você se preparou para aquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Então se prepare. Hoje, se nós olharmos, como eu falei para você, para a ciência, a psicologia fica dizendo: olha, coitado, esse aí sofreu, nasceu e foi rejeitado e foi recusado, e a família não aceitava, e apanhava do pai, e sofria com a mãe, e tantas coisas ele viveu, por isso que ele não vai dar certo na vida, meu irmão.
Isto sim, de fato, é um fator determinante muito importante. Mas, meu querido, se você olhar para histórias de famílias que têm 2, 3 filhos, que passaram por crises do tipo familiar, do tipo pai que arruma amante, que cai na bebida, que joga tudo fora, meu irmão, estou falando generalizadamente, porque isto é algo que acontece muito nas famílias. Quer jogar a tua família fora? Começa a ir para o bar, começa a beber, começa a dar mais valor para os teus amigos de boteco do que para a tua família, começa a fazer isso que rapidamente a tua família vai para o beleléu. É isso que acontece. Quantas famílias, meu irmão, que foram destruídas por causa disso? Só que nós vemos na história, meu irmão, que apesar de ter 2, 3 filhos, quem sabe um não deu certo na vida, mas o outro deu. Viveu a mesma realidade e deu certo na vida. Por quê, meu irmão? Porque um não se conformou com a situação. Ele acreditou no seu sonho, independente dos problemas que ele estava vivendo, e por isso ele se tornou o vencedor, e por isso ele se destacou, meu irmão. Davi, apesar de ser rejeitado, apesar de não ser o predileto, apesar de não estar na casa quando a coisa estava acontecendo, apesar de ser excluído da própria família, meu irmão, ele não se conformou com a situação, porque ele sabia aquilo que Deus tinha colocado dentro do coração dele. Ele acreditou no que o Senhor tinha colocado dentro do coração dele, e por isso, meu irmão, ele se transformou em quem se transformou. Então acredite, meu irmão, limpe as mágoas, limpe as feridas, perdoe quem você tem que perdoar. Muitas coisas não andam na nossa vida por causa de mágoas, de traumas, de situações que aconteceram no nosso passado. Quem sabe é o teu pai, a tua mãe que você não perdoa. Quem sabe é um filho que você não consegue perdoar. Quem sabe é um parente próximo que vivia com você e a tua vida está toda travada porque você não consegue perdoar. Meu irmão, libera essa mágoa, porque não vai ser isso que vai determinar o teu futuro. O teu futuro quem determina é o Senhor Jesus Cristo, é o que diz a palavra do Senhor. Só que nós precisamos, meu irmão, liberar o perdão. Davi não guardava rancor. Davi, ele não era o preferido, mas, meu irmão, ele tinha uma virtude muito importante. Eu me lembro quando eu comecei a namorar com a Maria Elisa, eu não era o preferido, eu tenho certeza disso. Eu não era o mais bonito, eu não era o mais inteligente. Eu tenho certeza, meu irmão, que ela tinha e ela teve muitos pretendentes. Sabe quando você está dando uma de galã de novela dentro de casa, se achando o cara, falando isso, aquilo outro, aí de repente você pega a sua mulher olhando para você assim? Sabe o que ela está pensando nesse momento, meu irmão? Você não era o principal. Você não era a única alternativa. Só que, meu irmão, você e eu tivemos uma vantagem em relação aos outros. Apesar de nós não termos sido os prediletos, quem sabe nós fomos os que mais trabalhamos. Nós fomos os que mais investimos. Enquanto os outros estavam se achando na sua condição física, intelectual, quem sabe financeira, você estava se apegando, meu irmão e minha irmã, no trabalho. Você estava se apegando na força do seu trabalho, na convicção de que você ia conquistar aquela mulher que está do teu lado. Você acreditou, você se olhava no espelho e dizia: eu sou feio, mas eu sou trabalhador, vai dar certo, eu vou conquistá-la. Você acreditou e por isso conquistou. Isso, meu irmão, é o que Davi fazia. A Bíblia Sagrada diz, meu irmão, que apesar de Davi ser rejeitado por todos, ele estava trabalhando. Ele era o cara que trabalhava. Eu fico me perguntando, meu irmão, o que 7 homens marmanjos estavam fazendo dentro de casa no horário do meio-dia ou próximo do meio-dia? O único que estava trabalhando era Davi. Davi era o único que estava se esforçando. Meu irmão, Deus não trabalha ou não chama aqueles que não querem se esforçar. Deus não chama aqueles que simplesmente têm potencial. Deus levanta, meu irmão e minha irmã, aqueles que estão ocupados com os seus sonhos, ocupados com aquilo que acreditam, ocupados com o trabalho, ocupados com a determinação que tem no seu coração. Quando nós estivermos ocupados, meu irmão, ainda que na escassez, com aquilo que Deus colocou dentro do nosso coração, o Senhor vai nos levantar e o seu nome vai ser exaltado nessa terra, através das nossas vidas, em nome de Jesus. Davi era o único que estava trabalhando, e por isso Deus chamou Davi. Davi era o único que estava se esforçando. A palavra do Senhor fala, meu irmão, muito sobre isso. Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 3, verso 10, que aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. Meu irmão, muitas vezes a gente tem sonho, a gente acredita no sonho, mas a gente não faz nada por ele. A gente acredita no potencial que a gente tem, mas não nos esforçamos por ele. Essa semana, acho que foi essa semana, a Mari me passou um link de um vídeo, e eu estava vendo
aquele pastor pregar a palavra, e ele estava dizendo o seguinte: não acredite ou não invista em alguém por causa do potencial, invista por causa da sede. Sabe por quê, meu irmão? Porque potencial todos nós temos. Potencial todos nós nascemos com um. Qual é a diferença então de quem vence e quem não vence? A sede, o esforço, o trabalho, a vontade de realizar. Independente, meu irmão e minha irmã, o potencial nos destaca, porque nós estamos fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer, então o potencial acaba nos destacando. Mas o que de fato nos promove e nos faz vencer não é o potencial, meu irmão, é o esforço, é a sede, é o trabalho. Por isso que nós temos que acreditar, meu irmão, no potencial que Deus nos deu e trabalhar duro para realizar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Davi fez isso. Davi estava trabalhando. Davi era um homem que estava se esforçando lá com as ovelhas do seu pai. Outra coisa, trabalhava com excelência, meu irmão, naquilo que nem era dele. Tinha potencial para ser rei e ele sabia disso. Tinha potencial para ser um gigante, um valente guerreiro, e ele sabia disso, porque você sabe o que você é capaz. Você sabe o que Deus colocou dentro de você. Você sabe qual é o potencial que você tem. Você sabe. Todos nós sabemos. Davi sabia, mas independente da realidade que ele vivia, ele estava cuidando de poucas ovelhas, mas o pouco que ele tinha para fazer, ele fazia com excelência. Às vezes, meu irmão, nós queremos chegar a grandes lugares na carreira, mas nós nos esquecemos, meu irmão, que para um montanhista chegar no topo de uma colina, ele começa lá de baixo, e ele começa dando os passos certos e fazendo a coisa certa lá embaixo. Às vezes, meu irmão, você quer chegar a um local bacana, num cargo elevado, quem sabe na tua empresa, mas a atitude que nós temos com relação àquilo que não é do nosso é de desprezo. Não é meu, eu quero mais é que se lasque. Eu não vou trabalhar aqui, o cara está fazendo, o cara que é o dono, eu não sou o dono, isso aqui não me interessa muito. E aí a gente passa patinando a vida inteira. Comece a tratar com excelência, meu irmão, aquilo que Deus colocou, ainda que seja pequeno, na tua mão, porque a palavra do Senhor diz que aquele que é fiel sobre o pouco, sobre muito o Senhor o colocará. O pouco pode ser um cargo pequeno numa empresa, o pouco pode ser um recurso muito escasso que Deus já te deu, meu irmão, para você começar um grande negócio que Deus tem para a tua vida. Mas hoje é pouco, valorize o pouco. Trabalhe, meu irmão e minha irmã, com excelência pelo pouco que você já tem, e você vai ver Deus te colocando sobre o muito, Deus te honrando nessa terra, Deus fazendo grandes coisas através da tua vida, em nome de Jesus. Você pode olhar biografias, meu irmão, biografias de quem quer que seja. Todos aqueles que chegaram a algum lugar na vida, meu irmão, eles começaram de baixo, começaram com excelência, começaram fazendo coisas muitas vezes pelos outros, como Davi fazia. Mas chegou o tempo que Deus olhou para ele e falou: você foi fiel no pouco, agora chegou o tempo de você reinar sobre o muito. Isso vai acontecer na tua vida também, em nome de Jesus. Davi estava trabalhando, e Davi estava trabalhando, meu irmão, por algo que nem era dele, mas ele era o único que trabalhava. Ele era o único que tinha sede naquela família. Nascer para ser alguma coisa não significa que de fato nós seremos aquilo que nós nascemos para ser. Nós seremos, meu irmão, se nós de fato trabalharmos, se de fato nos esforçarmos, se de fato colocarmos arregaçarmos as nossas mangas e começarmos a trabalhar naquilo que Deus tem para a nossa vida. Todas as coisas vão acontecer, porque nós temos uma vantagem, meu irmão e minha irmã, em relação ao ímpio. Nós temos a graça, o favor de Deus sobre as nossas vidas. Sabe o que significa, meu irmão? Significa você trabalhar duro, mas o Senhor abrir portas onde não tem porta. Isso é o que significa. Quando Deus olha para o seu povo, quando Deus olha para os seus filhos, quando Deus olha para você e vê que você está se esforçando, vê que você está fazendo a tua parte, vê que você está buscando melhorar a vida da tua família, buscando melhorar a vida daqueles que fazem parte da tua vida, quando você está trabalhando por um sonho maravilhoso que está dentro do teu coração, quando Deus olha, meu irmão, e vê esse esforço, Deus abre portas,
Deus abre comportas, Deus derrama a sua graça sobre o seu povo, e Deus te coloca por cima e não por baixo, como diz a palavra do Senhor. Deus te faz emprestar e não tomar emprestado, como diz a palavra do Senhor. Deus te faz ser abençoado na cidade, ser abençoado no campo. Deus faz com que os teus filhos sejam abençoados. A palavra de Deus diz que Deus faz com que tudo que você toque seja abençoado, para glorificar o nome dele e honrar a sua majestade. Glória a Deus. Davi estava trabalhando. Davi, meu irmão, além de trabalhar, Davi reconheceu, aceitou o seu chamado, e descobriu, quando aceitou o seu chamado, que ele tinha um adversário. Todos nós, meu irmão, todos nós, quando descobrirmos o nosso chamado, nós encontraremos e conheceremos o nosso adversário. Por isso que nós temos que parar de murmurar e reclamar para Deus: por que, Deus, que aquele se levantou? Por que, Senhor, que aquele está contra mim? Por que essas coisas estão acontecendo contra mim? Meu irmão, adversários são promotores daquilo que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. É por causa deles, meu irmão e minha irmã, que você vai chegar onde Deus quer que você chegue. É por isso que a palavra do Senhor diz que quando o seu inimigo tiver fome dele de comer, quando tiver sede dele de beber, sabe por quê, meu irmão? Porque ele está servindo como um instrumento de Deus para fazer você chegar onde Deus quer que você chegue. Não há, meu irmão, vitória sem luta. Não há. Não vai haver, meu irmão, vitória sem um oponente. Jesus Cristo, meu irmão, encontrou seu adversário no deserto. José tinha como adversário os seus irmãos dentro da sua própria casa. Moisés tinha como adversário Faraó. Abraão, 75 anos de idade, quando Deus chamou Abraão para a sua missão, Abraão teve como seu adversário, sabe quem? A sua própria mente. Tem vezes, meu irmão, quem nos derruba é a nossa mente. Tem vezes que não é ninguém que se levanta contra nós, é nós mesmos que começamos a duvidar do que Deus tem para a nossa vida. Abraão não duvidou, mas o seu adversário era a sua mente. Tinha 75 anos de idade quando Deus disse que faria dele pai de multidões. Tinha 75 anos de idade quando Deus disse para ele sair do conforto, da zona de conforto, da zona de comodismo que ele vivia. Sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Tinha 75 anos de idade, meu irmão. Você acha que ele não duvidou? Você acha que ele não teve momentos de incredulidade, quem sabe dentro do seu coração? Você acha que ele não cogitou a ideia de que aquilo seria uma loucura? Mas Abraão é o pai da fé, sabe por quê? Porque ele acreditou no que Deus tinha para a vida dele. Meu irmão, acredite no que o Senhor tem para a sua vida. Não deixe com que o seu próprio eu te destrua muitas vezes, meu irmão. Creia, porque o Senhor vai fazer você vencer em nome de Jesus. Abraão, meu irmão, tantos outros exemplos. Pode olhar para a palavra do Senhor. Davi tinha Golias. Davi teve Saul por muitos e muitos anos, meu irmão. Mais de 15 anos Saul tentou matar Davi o tempo inteiro, perseguindo, caçando. Rei, ungido por Deus para ser rei de Israel, mas estava sendo caçado por muito tempo, meu irmão, porque encontrou o adversário. Quando você encontra o teu adversário, meu irmão e minha irmã, quando você encontra oposição, o meu pai costumava dizer, meu irmão, que quando a gente acerta o alvo, é igual jogar uma pedra numa cachopa de abelha. Quando você acertar o alvo, meu irmão, quando você acertar aquilo que Deus tem para a sua vida, quando você descobrir o que Deus tem para a sua vida, espere sim a oposição. Vai ser como acertar uma caixa de abelha. Muita gente vai se levantar contra você. Às vezes dentro da tua própria casa, as pessoas vão dizer para você: o que? Você está indo na igreja? O que? Você está acreditando no que estão te falando? O que? Estão te fazendo lavagem cerebral? O que? Tantas coisas, meu irmão. Só quem está aqui dentro sabe o que é o poder da palavra de Deus na vida daqueles que creem. Creia no poder da palavra do Senhor sobre a tua vida, e você de fato se tornará mais do que vencedor. A adversidade, meu irmão, ela nos promove. A adversidade nos faz ir mais longe. É a adversidade, meu irmão, que nos traz para a igreja. São poucos os cristãos que de fato conseguem viver uma vida plena em Deus sem estar passando por dificuldades. A grande maioria, meu irmão, quando está tudo bem, Deus passa a ser secundário. E Deus nunca disse que depois que você encontrasse o que você estava procurando, Deus poderia ser segundo plano. Deus sempre deixou bem claro: busque em primeiro lugar
o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentados. Deus é sempre em primeiro lugar, meu irmão. Sabe por que muitas vezes tem irmãos que passam uma vida inteira de dificuldades dentro da igreja? Porque se eles saírem da situação que eles estão vivendo, muitas vezes viram as costas para o Senhor. E Deus não está preocupado com os teus bens, Deus não está preocupado com aquilo que você pode ter nessa terra, Deus não está preocupado com aquilo que você está perdendo ou não de material nessa terra, porque a palavra do Senhor diz que nu nós viemos, nu nós voltaremos, do pó nós viemos, do pó nós voltaremos. Deus não está preocupado com coisas materiais, quem está preocupado com isso é o homem. Deus está preocupado com a nossa alma, é com a nossa salvação, é com a nossa redenção em Cristo Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, quem sabe você está passando por dificuldades, mas meu irmão, continua firme. Quando você vencer essa dificuldade, continua grato ao Senhor, continua servindo ao Senhor. Não é vontade do Senhor que nós passemos por dificuldades, mas muitas vezes o Senhor nos coloca em alguma, para que de fato a gente se aproxime dEle novamente. Viramos as costas na oração, viramos as costas na comunhão. Quem está aqui na igreja desde o início sabe, meu irmão, quantos irmãos que já entraram e saíram, quantas pessoas que já chegaram aqui com um ano de ministério que ainda vai fazer. Já aconteceu, meu irmão, de vários irmãos chegarem aqui destruídos, serem alcançados, alcançarem aquilo que Deus tem, alcançarem a misericórdia do Senhor, e hoje raramente vem na igreja. Por que será? Por que será? Porque nós fazemos isso. Nós somos tentados o tempo inteiro a nos afastar do Senhor. Meu irmão, permaneça firme em Deus. Quando você alcançar a sua vitória, permaneça firme no Senhor. Quando você for levantado nessa terra, permaneça firme no Senhor. Davi, meu irmão e minha irmã, foi levantado o rei de Israel. Só que a palavra do Senhor diz que ele continuou consultando a Deus. Ele continuou dando a honra e a glória ao nome do Senhor. Ele continuou exercendo, meu irmão e minha irmã, o seu reinado, sabendo que apesar de ser rei em Israel, o soberano da nação era o Deus Todo-Poderoso que ele servia. A Israel de hoje, meu irmão, é a igreja. Apesar, meu irmão e minha irmã, de nós sermos levantados pelo Senhor, do Senhor nos colocar em grandes lugares, nós nunca podemos nos esquecer que Deus é aquele que é soberano sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. O principal segredo de Davi, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, nós vamos caminhar para o final. Lá em 1 Samuel, eu quero que você leia comigo. Você vai descobrir por que Davi começou a ser de fato Davi. Meu irmão, nós não precisamos de Deus para nós sermos alguma coisa na vida. Nós não precisamos de Deus para nós irmos a algum lugar na vida. Nós não precisamos de Deus, ou pelo menos reconhecer a Deus, porque de Deus a gente precisa, mas reconhecer a Deus para conquistarmos algumas coisas na vida. A prova disso é que nem todo mundo que aceita Jesus Cristo passa por dificuldades. Tem muita gente próspera, abençoada, vivendo vida sem problemas maiores, e nunca reconheceu Jesus na sua vida. Agora, para nós vivermos o máximo do potencial que de fato nós temos, nós vamos precisar de Deus na nossa vida. Para nós de fato realizarmos aquilo que Deus tem para cada um de nós, nós vamos precisar de Deus na nossa vida. Se não, sabe o que acontece conosco? A gente conquista o mundo inteiro e perde a alma, como diz Jesus Cristo. A gente conquista tudo que o mundo pode oferecer, mas aqui dentro é uma frustração que não tem tamanho. Quantas pessoas que você conhece, meu irmão, que você olha e aparentemente não lhes falta nada, mas quando deitam a cabeça no travesseiro, a sensação é que não tem absolutamente nada. Pobres e miseráveis de alma. Por quê? Porque só o Espírito Santo de Deus é que de fato nos dá, meu irmão e minha irmã, a realização completa das nossas vidas. Você vai descobrir por que Davi se tornou Davi. 1 Samuel capítulo 16, verso 13, diz assim a palavra do Senhor: Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos.
E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Meu irmão, é a partir do dia em que o Espírito Santo de Deus desce sobre as nossas vidas, entra no nosso coração, faz do nosso corpo, meu irmão, templo e santuário. A partir do momento que nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós de fato começaremos a desenvolver o máximo do potencial que Deus tem para cada um de nós. Por isso, meu irmão, que muitas vezes a gente faz e não conseguimos ter a realização completa, porque nos falta o Espírito Santo de Deus. Salomão, filho de Davi, aprendeu com Davi lá em Provérbios. Ele diz assim: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. É o Senhor, meu irmão, que nos dá a vitória completa. É o Senhor que vai nos trazer a redenção. É Jesus Cristo em nossas vidas que de fato nos dará a realização completa das nossas vidas, a realização que Davi escreveu no Salmo 23, quando ele diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Sabe o que Davi está dizendo? Eu posso ter tudo como eu posso não ter nada, mas ainda assim eu sou completo, eu sou realizado, porque eu tenho o Senhor Jesus na minha vida. Isso é o que explica, meu irmão, você vê cristão cheio do Espírito Santo, com tantas necessidades muitas vezes, mas você olha para ele e pergunta: e aí, como é que você está? Vai tudo bem, eu estou bem, eu tenho o Senhor na minha vida, eu tenho tudo o que eu preciso, todo o resto é acessório, porque o mais importante é o Espírito Santo de Deus. Davi, meu irmão, ele aprendeu isso, e ele escreve isso, e ensinou a cada um de nós. O Salmo 37, verso 4, ele diz: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do teu coração. Davi tinha desejo de ser rei, meu irmão. Davi tinha desejo de ser alguém grande. Davi tinha o desejo no coração dele de ser alguém destacado, porque foi Deus que colocou isso dentro do coração dele, como colocou dentro do seu. E aí ele falou: sabe o que eu fiz, meu irmão, para que Deus realizasse o meu desejo? Eu me deleitei na presença dele, eu adorei o nome dele, eu clamei pelo nome dele, eu engrandeci o nome dele, não só no momento de batalha, não, porque a maior parte da minha vida foi de rejeição, mas ainda naquele tempo eu me deleitava, eu me deliciava, eu adorava o nome dele, e por isso ele atendeu o desejo no meu coração. Deleite-se, meu irmão. Está na dificuldade? Deleite-se no Senhor. Está passando por provações? Deleite-se no Senhor. Na tua vida um momento de frustração? Deleite-se no Senhor, porque Ele atenderá aos desejos do teu coração. É o que diz a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Davi continua dizendo no Salmo 37. Ele diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor. Olha o que Davi está falando. Quer realizar os teus sonhos? Quer de fato ter uma vida plena? Não de coisas, mas de alma, de espírito, de realização interna, muito mais do que aquilo que você pode conquistar com o dinheiro que você tem. Você quer uma realização plena? Entrega o teu caminho ao Senhor, Davi escreveu. Confia nele, e ele o mais fará. Quem sabe, meu irmão, você chegou aqui nessa noite, e o que você precisa fazer é entregar o teu caminho na mão do Senhor. Quem sabe o que você precisa fazer nessa noite, meu irmão, é confiar plenamente no Senhor. Eu não quero orar aqui nessa noite por aqueles que têm potencial, porque potencial, meu irmão, todos nós temos. Você tem. Você é cheio de virtudes. Quando você foi gerado no ventre da tua mãe, a palavra do Senhor diz que no ventre da sua mãe o Senhor já te escolheu, diz a palavra. Como diz a música do Alex de Oliveira, entre milhões e milhões Ele a vida te deu. Você já começa, meu irmão, lutando lá na concepção. No momento da concepção já começa uma luta desenfreada para ver quem vai vencer. Você já venceu, então você não vai vencer, você já venceu.
Você já é vitorioso. Você já tem o potencial. Você já se destacou lá atrás. Então a oração que eu quero fazer, meu irmão, não é porque tem potencial, mas é por quem tem sede. Quem quer nessa noite entregar completamente o seu caminho na mão do Senhor. Quem sabe você já aceitou Jesus como seu Salvador. Eu já aceitei Jesus. Eu creio no sacrifício, eu sei que Ele ressuscitou. Eu já aceitei como meu Salvador. Mas falta você reconhecê-lo como seu Senhor, aquele que te orienta pelo poder da sua palavra, aquele que vai te levar, meu irmão, onde você não imagina que você será levado, aquele que pelo Espírito Santo de Deus, meu irmão, vai fazer grandes coisas na tua vida. Jesus tinha potencial. Jesus realizou o seu ministério. Jesus foi até a cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus foi sepultado como todos nós somos. Mas o Espírito Santo de Deus o ressuscitou no terceiro dia. Porque nós dependemos do Espírito Santo de Deus. Davi enfrentou um Golias, um gigante de 2,90 metros de altura. Essa parede aqui tem 2,95. Davi tinha mais ou menos o meu tamanho. Então você imagina um gigante desse tamanho. Davi enfrentou esse cara. Só que Davi diz assim, ó, você vem contra mim com pá, espada, lanças, mas eu vou contra você no nome do Senhor, o Deus do exército de Israel, a quem tu afrontaste. Davi sabia que era o Espírito Santo de Deus que lhe dava a vitória. Então eu quero orar com você, meu irmão, que tem sede pelo Espírito Santo de Deus. Você que quer ser tocado nessa noite de uma maneira especial pelo Espírito Santo. Você que quer confiar o seu caminho ao Senhor e deixar com que Ele faça a obra na tua vida. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir à frente. E nós vamos orar em nome de Jesus pela tua vida. Grande é o meu Deus. Espírito Santo de Deus, estamos diante, Senhor, da Tua palavra, Pai. A Tua palavra foi liberada nessa noite, Pai. Deus, não estamos aqui, Senhor, por algo que nós podemos fazer com a nossa própria força, Pai. Não estamos aqui, Deus, sustentados na nossa própria capacidade. Espírito Santo, sabemos, Deus, que temos potencial. Sabemos que temos virtudes. Sabemos, Deus, e isso não é presunção. Isso não é orgulho, Deus. Isso é uma realidade, Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor colocou dentro de nós virtudes, potencial, capacidade, Deus, de realizar grandes coisas. O Teu Espírito, quando nos criou, nos fez capacitado para criar, Deus, também. Só que nessa noite, Deus, nós estamos aqui, Senhor, para declarar de que dependemos totalmente do Senhor, para realizar o máximo daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Deus, para de fato cumprirmos, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, o projeto especial,
aquilo que está no teu coração, Senhor, aquilo que o Senhor já compartilhou conosco, Pai, em sonhos, em visões, na intuição. O Senhor já compartilhou, só que nós não acreditamos, Deus, porque achamos que era demais para nós. De fato é, Senhor, se o Senhor não estiver conosco. Mas a tua palavra diz que aquele que tem o Senhor, tudo é possível. Aquele que crê no Senhor, tudo é possível. Aquele que tem fé, Deus, ela pode ser pequena, mas ela é o suficiente para realizar uma grande obra, quando o teu Espírito Santo está conosco, Pai. A oração que nós fazemos essa noite, Senhor, é que o teu Espírito Santo desça sobre a tua igreja, é que o teu Espírito Santo desça capacitando, Senhor. A tua palavra diz que o teu Espírito Santo traz poder sobre as nossas vidas. Não é um poder, Deus, para nós atacarmos, para nós ferirmos, para nós sermos melhores do que outros, Senhor, mas é um poder que nos dá autoridade, Deus, para acreditar e realizar os sonhos que o Senhor colocou em nós. Espírito Santo de Deus, nós oramos, Pai. Espírito Santo, dá-nos autoridade, Pai. Encha-nos, Deus, com teu Espírito. É digno de louvor. Eu cantarei, grande é o meu Deus. Oh, aleluia, Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te honramos, Pai, porque o Senhor está neste lugar. Nós te agradecemos, Espírito Santo, porque a tua presença é real neste lugar. Espírito Santo, a tua palavra diz que onde há verdadeiros adoradores, o Senhor procura, o Senhor visita. Visita a tua igreja, Pai. Visita a tua igreja, Senhor. Visita o teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Quantos aqui foram abençoados pela palavra de Deus na sua vida? Guarde essa palavra no teu coração, meu irmão, porque ela é semente. Ela é semente. E a árvore frondosa, ela começa a nascer para baixo primeiro. Ela começa a formar raízes. Muitas vezes a gente não percebe o mover de Deus. Fique atento, meu irmão, ao mover do Senhor, porque chegará um tempo que você vai colher os frutos da palavra de Deus na sua vida. Neste dia você vai se lembrar: eu ouvi uma palavra. Essa palavra levou um tempo de maturação, mas ela gerou um resultado que é eterno para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Você ouviu uma palavra de Deus com o pastor Fernando Francelino. Ministrações aos domingos, terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, no CI, Rua Heitor Liberato 1326. Todos são bem-vindos.